Olá, jovens escritores, aqui é a professora Andréia para falar um pouquinho sobre o diário que vocês estão fazendo e sobre outro diário que eu li e eu faço uma indicação para vocês, indico para vocês, Diário de Anne Frank. Então vamos lá falar um pouco de vocês. Vocês estão escrevendo um diário em primeira pessoa, falando de seus próprios sentimentos, daquilo que vocês estão sentindo, que está passando na cabeça de vocês, no mundo de vocês. Então é a bagagem de vocês, é o olhar de vocês que vocês estão colocando no papel e colocando nesse diário. Se você não começou ainda, comece. A Anne, ela começou a escrever o diário dela quando ela ganhou de aniversário no dia 12 de julho de 1900, dia 12 de junho de 1942. Quando foi ela começou a escrever. E ela escrevia sobre os coleguinhas dela da escola, sobre o gato dela, sobre a vida dela ali naquela escola. Então era bem menina, a Anne. Ela deu um nome pro diário dela. O nome do diário dela era Kitty. A Kitty era uma pessoa, era amiga dela. Então ali ela falava quem era a Anne de verdade. Tanto é que o pai dela, quando pegou o diário, quando ele saiu do campo de concentração, acabou a guerra, quando a Mib entregou o diário para ele, porque foi ela que recolheu o diário depois que os nazistas saíram do esconderijo secreto do esconderijo que ele tinha feito para eles, que ele chamava de anexo secreto, né? Então quando ele pegou o diário, a Mib entregou para ele, ele só foi ler em setembro de 1945. E ele não reconheceu quem era aquela pessoa que estava escrevendo aquele diário. Então, às vezes, o pai não conhece o filho, né? Que às vezes, ele é só sincero no que ele escreve no diário. Porque, às vezes, ele quer agradar demais seus pais, essas coisas. Mas no diário ele é sincero. Então no diário você pode ser sincero. É isso que a gente quer, que você seja sincero. Escreva o que está na sua cabeça. Porque a Anne escrevia o que estava no coração dela. A Anne era uma menina muito otimista, apesar da Segunda Guerra Mundial, apesar de estar sendo perseguida, apesar de estar ficando num lugar obrigada, num lugar onde de dia ela não podia fazer barulho nenhum, que era uma fábrica. Então ela não podia escutar, eles não podiam escutar barulho nenhum. Se eles tivessem que andar de dia, tinham que andar descalço. Então ela só podia fazer barulho à noite. Então ela escreve sobre tudo isso. Tudo isso está dentro do diário que ela escreve. Ela escreve sobre a convivência dentro desse anexo. Porque a vida dela mudou dia 5 de julho de 1942. Que a irmã dela recebe um bilhete, e nesse bilhete tá dizendo que ela tem que ir para um campo de concentração. Aí o pai dela, o Otto, diz para Edith que eles têm que fugir e que é para a Anne e toda a família colocarem as roupas que elas puderem colocar no corpo, que elas conseguirem colocar no corpo, que eles vão fugir no outro dia, 6 horas da manhã. Porque os nazistas eles eram antissemitas, então tinha algumas coisas que os judeus tinham que seguir. Algumas orientações, como eles não podiam sair de casa depois das 20 horas até as 6 horas da manhã. Então, 6 horas da manhã, o Otto saiu com a família dele de casa, deixou a casa toda bagunçada e deixou um bilhete falando que tinha ido para a Suíça. Mas, na verdade, ele estava na Holanda, em Amsterdã. Então eles foram para essa fábrica que era dele, que ele passou para o amigo dele que era alemão, que alguns amigos ajudavam eles, né, alemães, que ele confiava, e uma delas era a Mib, que entregou o diário, né. Então a Anne fala também desses amigos no diário e fala do risco que eles corriam, né, de estar ajudando eles. E ela fala um pouco da vida dela ali, com aquelas pessoas, que ela não passou 2 dias
Ela não passou 2 meses, ela passou 2 anos com essas pessoas. Lógico que tinha intrigas, mas não como Hollywood coloca, aquelas brigas intensas. Eles se resolviam ali pacificamente. Eles eram muito pacíficos. Apesar que é muito difícil viver ali com 8 pessoas durante 2 anos, né? Eu nem imagino como deveria ser. Então ela coloca, mas ela é muito otimista. Ela fala que quando sair daquele sair daquele abrigo, né? Secreto, ela vai viajar pelo mundo inteiro, ela vai ser jornalista, ela vai escrever um livro. Aí ela escuta na rádio que quem está escondido pode escrever cartas, pode escrever diário, que vai ser publicado. Aí ela começa a passar o diário dela a limpo. E ela faz algumas intervenções no diário. Mas quem faz as intervenções é a própria Anne Frank. Não é ninguém, não é o pai dela, não é ninguém. É a Anne. Então, ela escreve sobre a vida dela lá dentro, escreve sobre a mãe dela, que ela não gosta da mãe dela. Vocês têm que ler. Ela escreve cada coisa que o pai dela fez tirou quando ele foi publicado pela primeira vez. Ela fala sobre a sexualidade dela, fala sobre o namoro que ela teve com o Peter, que foi o primeiro beijo que ela deu. Mas foi um namoro bem rápido, porque o Peter queria ser bandido, né? Mas não foi por isso que ela terminou com ele, não. Ela terminou com ele porque disse que não dava certo e que eles pensavam diferente. Ela queria estudar. Aí ela estudou sobre o Brasil, tá? Estudou sobre o Rio de Janeiro, o Pernambuco, o Rio Amazonas. E o que mais chocou ela é que 50% dos brasileiros eram analfabetos. Isso chocou muito a Anne. Porque a Anne, ela tinha um nível de instrução muito grande. Ela falava 4 línguas. Então, para ela, era inaceitável. Ela fala dos sentimentos dela dentro do diário. E ela é muito verdadeira. E ela é feminista, viu, gente? Quem é feminista, leia. Vai amar. Ela é feminista, ela tem uma cabeça muito aberta. A menina, além do tempo dela, ela vai mostrando, a gente vai vendo a transformação dela de vida, de idade, dentro do diário. Você vai sabendo que ela vai colocando a data e você vai sabendo a mudança que ela está ocorrendo na vida dela. Ela fala sobre a primeira menstruação, como foi, tudo isso. Então, assim, quando o pai dela pega o diário dela, ele diz que ele faz de tudo para que esse diário seja publicado, porque era um desejo da Anne. Então, porque ela queria que um livro dela fosse lançado. Então, o diário dela era as reflexões que ela tinha da vida. Então, era como ela via a vida naquele esconderijo secreto que ele fez, e como ela via a guerra, e como ela via a situação das mulheres no mundo, como ela via a questão do mundo em geral. Então, é muito bom de ser lido. E então, o diário dela era a Kitty, era amiga dela. Então, ela tinha uma amiga dentro daquele esconderijo secreto, e ela desabafava com essa amiga. Então, leia. Ele é um ótimo livro e eu tenho certeza que vocês vão gostar de ler o Diário de Anne Frank. Ele é muito instigante e faz a gente ter mais vontade de dar mais valor à vida. Porque a gente sabe o final da Anne. O pior de tudo é você saber como que vai terminar. Porque a Anne, o esconderijo secreto, ele é descoberto dia 4 de agosto de 1944. E eles são levados para um campo de concentração. Os homens vão para um campo de concentração separado e as mulheres para outro. E a mãe é separada das filhas. A mãe da Anne, a Judith, morre em janeiro de 1944.
45 e a Anne morre, a Margot e a Anne morrem de febre tifoide, de tifo, que é uma bactéria, né, que elas pegaram no campo de concentração. E então a gente sabe como termina, né? A Anne morre uma semana antes da guerra acabar e a Margot morre 3 semanas antes. Ela fica com a irmã até o final, apesar de não gostar da irmã, mas ela fica com a irmã até o final, E a amiga dela que conta pro pai dela sobre a festa de aniversário que eles fizeram na escola, encontra com o Otto, conversa com ele, ele fica sabendo de várias coisas que ele não sabia. Então é um livro que você vai gostar de ler. Leia Diário de Anne Frank. Conheça a Anne, conheça a Kitty. Vocês vão gostar. É muito bom. Ó, fica meu obrigada aí pra vocês. Beijo. Fica com Deus. Até daqui a pouco.